Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, mostrar para vocês aqui qual a diferença da Echeveria Hercules com a Echeveria Orion. Como a gente conseguir identificar as suas diferenças, tá? Espero poder ajudar vocês aí, meninas e meninos que me pediram para eu estar ajudando aí nessa identificação e falando aí as suas diferenças. Vou passar também algumas dicas aqui para vocês de cultivo. Vou responder algumas perguntas que as meninas também me deixaram e espero aí poder ajudar vocês. Pessoal, já quero pedir também, por favor, não esqueça, pessoal, de deixar o seu like, que essa é a forma de vocês estarem me ajudando, tá? Compartilhando aí nas suas redes sociais e como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos grandemente. Mas antes, pessoal, deixa eu mostrar esse belo arranjo que eu fiz aqui. Olha que linda essas composições dessas suculentas, tá? Aqui tem uma calanque, né? Uma calanchoe, eu não sei o nome dela, tá, pessoal? Olha que linda essa coloração variegada dela. Tem essas duas Echeveria aqui, eu não sei também a ideia dela. Se vocês souberem, poder deixar aí na descrição, aí nos comentários, ficarei muito agradecida, tá? Ó, a croma. Tá muito linda. E essa aqui também, que eu não sei a ideia dela, gente. A folhinha dela é um pouquinho meia grossa. Eu não sei a ideia dela, tá? Eu comprei essas linduchas aí há poucos dias. Tô aí pegando uma experiência. Depois eu venho falando dela pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, como a gente compra, né, muitas das vezes suculentas muito parecidas uma com a outra. E às vezes é diferente uma da outra, né? Como eu comprei a Hercules há 10 meses atrás, achando que era a Orion, mas não. A Orion tem uma diferença, a Hercules também eu aprendi, tá, aqui no meu cultivo, pesquisando, falando com algumas pessoas que entendem um pouquinho mais, algumas amigas e amigos aí, e eles me ajudaram a identificar na época, porque eu achava que era a Orion, mas não é. Vou mostrar pra vocês qual é a diferença entre a Orion e a Hercules. Se a gente observar bem, dá pra gente ver que tem sim uma diferença. Tá bom, meninas e meninos? Então, vamos lá. Bom, aqui, ó. Echeveria Orion, olha só, bem gordinha, né, ela tá com uma coloração perfeita por causa do sol. A Echeveria Hercules também, ó, bem gordinha. Então, se você olhar assim, você percebe que são muito iguais, né, não tem assim, mas eu já consigo identificar, tanto pelas mães, como pelas filhinhas. Ó, aqui tem uma Hercules e uma Orion. Por que eu consigo identificar? Já vou explicar pra vocês como que eu descobri isso e como que eu tô conseguindo identificar agora elas, tá? Se eu ver, eu já consigo saber qual é qual. Tá bom, meninas? Bom, tanto uma como a outra, dicas de cultivo dela. Primeiro que as meninas pediram pra falar. A dica de cultivo delas é vocês cultivar elas a local com sol, de pelo menos 4 horinhas de sol por dia, ou pela manhã ou pela tarde, mas não aquele sol escaldante, tá, meninas e meninos? Procurem deixar ela em local com sol. Que se ela ficar em sombra, ela vai ficar com uma cor verde cinzada, tá? Então, elas gostam muito de sol, pra elas chegarem nessa tonalidade aí, ó, nessa coloração mais arrosada, né? Mais vermelhinha, com as suas pontinhas, ó, tá? Elas aqui, as minhas, já são adaptadas a sol e a chuva. Elas tomam chuva, tomam sol aqui, tá? A maioria das minhas suculentas. Mas se você não tá acostumada a deixar a sua suculenta, seu cacto a sol e chuva, vai adaptando aos poucos. Porque esse é o melhor adubo que tem aí para as nossas suculentas, a chuva. Sempre adubar as suas plantinhas. Por pelo menos a cada 20 dias eu adubo as minhas suculentas, os meus cactos, com a água da farinha de osso. Para quem não sabe como preparar, vou deixar aqui na descrição como preparar aí essa água da farinha de osso, ok? Ou um adubo que seja aí da sua preferência. Ela me perguntaram assim, Lu, a Echeveria Orion, tanto como a Echeveria Hercules, elas são suculentas de crescimento lento? Sim, meninas, são de suculentas aí de crescimento um pouco lento, tá? Mas não tão lento, mas elas são sim aí um pouquinho de crescimento lento, tá? Mas crescem, fica linda com essas rosetas delas aqui, maravilhosa, tá? Se vocês for observar o meu vídeo de 10 meses atrás, vocês vão ver que ela já deu uma crescidinha, não muito, mas cresceu um pouco, tá bom? Mas realmente, elas aí têm um crescimento um pouquinho lento, tá? Como é que eu sei identificar qual é a Orion e qual é a Hercules? Echeveria Hercules, ou Echeveria Orion, bem gordinha, seu miolinho aqui é um pouquinho aberto, porém, bem gordinho, olha isso. E ela, as folhinhas dela é um pouco menor do que a Hercules, tá? Ó, observe bem. A Orion, ela é bem gordinha, suas folhinhas. O seu miolinho, ele é mais fechadinho no meio, ó.
Ó o miolinho dele, como é fechadinho, tá? Mas é mais abertinho. Mas ele é mais fechadinho lá no miolinho dele, ó. Tá vendo dela? Essa aqui é a Echeveria Orion. A Echeveria Hercules, as folhinhas dela já é um pouquinho mais fina, mas não tão muito, mas é um pouco. O seu miolo já é bem mais fechado, tá? Ó, olha isso. Miolinho da Hercules, bem mais fechadinho. Miolinho da Orion, mais abertinho. Porém, a Orion, ela é um pouquinho do miolinho mais aberto, mas são bem mais gordinha do que a Hércules. A Hércules, seu miolinho é mais fechadinho, porém, não é tão gordinha como a Orion. Olha só, que gordutice gostosa aqui, ó. Eu amo essas suculentas gordinhas, tá vendo? Então, assim, ela tem esse espacinho dela, a Orion, ela tem esse miolinho lá no centrinho dela, é um pouquinho mais fechado, porém, ao redor é mais aberto e as folhinhas é um pouquinho mais gorducha. Já a Hércules, ela é mais fechada ainda no miolo, ó. Lá dentro é mais fechadinho ainda e as suas folhinhas é um pouquinho mais fina. Pouquinha coisa mesmo, tá, pessoal? Ó, reparem bem esse miolo e reparem bem este miolinho. É assim que eu consigo identificar, tá? A cor da Orion também, ela tem uma cor um pouquinho diferenciada da Hércules. A Hércules, ela tem um pouco mais de pruína e ela é um pouquinho mais clara do que a Orion. A Orion, ela tem um verde um pouquinho mais escuro junto com o seu rosado e não tem tanta pruína como a Hércules. Eu percebi que a Hércules, ela tem muito mais pruínas, tá? Até as bebezinhas dá pra perceber isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença também. Olha, meninas, percebem bem. Observem o miolinho, ó, tá? O miolo da Hércules bem fechado, com muitas coisinhas bem fechadas. As folhinhas um pouquinho mais finas. O da Orion também é fechado, mas não tanto, é mais aberto, tá? E as suas folhinhas bem mais gordinhas. É assim que eu consigo identificar. Agora, olha essas bebê. Ó, essa aqui é a bebê da Hércules, Echeveria Hércules, e a bebê da Echeveria Orion. A Hércules tem as suas folhinhas, eu puxei de um vaso, ó. Tem as suas folhinhas um pouco... Nossa, gente. Acho que agora foi. Tem as suas folhinhas um pouquinho mais abertas. Tá, ó. Mas lá no miolinho, ela já tá, por ser bebezinha, ó. Ela já está fechando aqui igualzinha a sua mãezinha. E as folhinhas delas bem mais com pruínas, tá? As folhinhas um pouquinho mais larguinha. Olha isso, gente. Dá pra ver bem, tá? Essa é a diferença aqui, tá? Então, essa é a nossa mini bebê Hércules. É a bebezinha Hércules. Agora, a bebezinha Orion, ó, o miolinho lá no fundo, bem fechado, tá? Suas folhinhas mais gordinha, um pouquinho mais avermelhadinha, ela tá aqui, tá, ó. Igualzinho a sua mamãe, tá vendo? Muito fácil de fazer muda por folha, tanto uma como a outra, tá? Elas são muito fáceis aí de vocês conseguir. Aqui é tudo mudinha feita por folha, tá? Vocês destacam uma folhinha por debaixo, coloca lá pra fazer o berçário, ó. Vocês vão ter aí uma linducha dessa aqui, tá? Ó, não tá focando legal, né, gente? Olha só, tá vendo, ó? Igualzinho o miolinho da Hércules. E aqui, igualzinho o miolinho da Orion. Então, sempre foque nisso. A Orion, ela tem o miolinho lá no miolo, bem fechadinho, bem gordinho, mas porém, aqui ao redor é mais aberto. A Hércules, ela também tem o seu miolo muito mais fechado, tá? Porém, as folhinhas é mais juntinha no meio, no centro dela, tá? E suas folhas da Hércules, elas têm um pouco mais de pruína do que a Orion, tá? Eu percebi isso também. E as rosetas, né, as folhas dela, da Orion, ela é um pouco mais gorda do que a Hércules. Se vocês observar bem, vocês percebem a diferença. A Hércules, ela também é gordinha, porém, ela é um pouquinho mais fina aqui em cima. Já a Orion, ela é mais curtinha, tá? Essa é a diferença. Meninas, será que eu consegui ajudar a vocês identificar essas duas linduchas? Gente, são lindas. Eu amo suculentas em formato de roseta, tá? Eu tenho várias suculentas aqui em formato de rosetas. Eu acho muito fácil de cultivo. Olha só, a Lilacina também, ó. Ela tem uma roseta, né, bem durinha. Eu amo, tá?
E assim, a gente tem facilidade de cultivar elas, tá, pessoal? Aqui é uma mesa que eu tô preparando aqui, algumas que estão se chegando agora, né? Aí também é uma outra coisa que eu falo pra vocês. Toda vez que chega uma suculenta nova na sua casa, vai adaptando aos poucos ao sol, tá? Não deixa muito tempo no sol pra não queimar, tá bom, meninas? Essa é uma dica bem legal aí pra vocês. Não esqueçam também de sempre estar adubando. Você quer ter uma suculenta assim saudável, forte, resistente a sol e a chuva? É adaptar aos poucos. Vai adaptando aos poucos. Vai deixando ao tempo aos pouquinhos, pegando chuva. Vamos supor, as suas não estão acostumadas na chuva, deixa 2 dias, 3 dias, depois vocês coloquem. Sempre uma boa drenagem, sempre um bom substrato, sempre tá fazendo aí também a rega da água da farinha de osso, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Ó, tá? Então, é isso que vocês vão ter muito sucesso aí no seu cultivo. Vocês gostaram das dicas de hoje? Falem pra mim aí, deu pra observar bem a diferença entre o miolinho de uma com a outra? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau!